Uma viúva solitária prepara-se para um jantar de reconciliação, sem saber que a própria nora planeja envenená-la. Mas o plano é interrompido por um grito desesperado que revela o veneno antes da primeira colherada. O que era para ser um reencontro em família se transforma numa explosão de segredos, traições e queda irreversível. Se esta história te interessou, não se esqueça de se inscrever no nosso canal e diga-nos de que cidade você está assistindo, continuando. O eco dos passos de Clarice ecoava pelos corredores vazios da mansão como um lamento solitário. Aos 72 anos, ela caminhava com a mesma elegância de sempre, mas cada movimento carregava o peso de uma solidão que crescia a cada dia. As cortinas de veludo bordô, que um dia emolduraram sorrisos e conversas animadas, agora serviam apenas para filtrar a luz que insistia em entrar, como se tentasse despertar uma casa que preferia dormir. Ela parou diante do retrato do marido, Roberto, pendurado na parede principal da sala de estar. Seus olhos azuis e serenos a fitavam com a mesma ternura de 40 anos atrás, quando construíram aquela vida juntos. A fortuna que ele deixara permanecia intocada, guardada como um tesouro que ela protegia não pela ganância, mas pela responsabilidade que sentia em honrar a memória dele. Do lado de fora, o barulho de um carro se aproximando quebrou o silêncio. Clarice suspirou fundo. Reconhecia o som daquele motor desregulado. Era Eduardo, seu único filho, chegando mais uma vez com aquela expressão derrotada que ela aprendera a reconhecer de longe. Eduardo estacionou o carro velho e amassado na entrada circular da mansão, contrastando brutalmente com a imponência do casarão. Aos 45 anos, ele carregava nos ombros o peso de todos os sonhos que desmoronaram. Suas mãos tremiam ligeiramente enquanto ajeitava a gravata desgastada, tentando manter alguma dignidade diante da mãe que sempre fora seu porto seguro. Dentro de casa, Mariana, sua esposa, observava tudo da janela do segundo andar. Seus olhos escuros brilhavam com uma frieza calculista que ela escondia muito bem quando necessário. Aos 42 anos, ela havia se casado, com Eduardo acreditando que ele seria sua entrada no mundo da alta sociedade. O que encontrou foi um homem fraco, incapaz de manter sequer uma empresa funcionando. Ela desceu as escadas com passos medidos, cada movimento pensado para causar o impacto desejado. Mariana sabia exatamente como usar sua beleza e charme quando preciso, mas por dentro fervia de raiva e frustração. Todos os seus planos estavam desmoronando, e a culpa era daquele homem que não conseguia nem mesmo pedir dinheiro à própria mãe de forma convincente. Eduardo entrou pela porta principal, e Clarice foi recebê-lo como sempre fazia, com um sorriso que tentava esconder a preocupação constante que sentia pelo filho. Ela notou imediatamente as olheiras mais profundas, a barba mal feita, o terno que precisava de uma boa passada. O coração dela se apertou. Na cozinha, Rosa preparava o café da tarde com a mesma dedicação de sempre. Aos 55 anos, ela trabalhava naquela casa há mais de 2 décadas, desde quando Eduardo era um jovem cheio de promessas e Mariana ainda não tinha entrado nas suas vidas. Rosa conhecia cada canto daquela mansão, cada humor de Clarice, e sabia ler nas entrelinhas tudo o que acontecia ali. Ela observou pela pequena janela da cozinha a chegada de Eduardo e sentiu um aperto no peito. Rosa havia visto aquele menino crescer, torcer por suas vitórias, sofrer com suas derrotas. Agora, via um homem quebrado, e isso a entristecia profundamente. Mas o que mais a incomodava era Mariana. Desde o primeiro dia, Rosa percebera algo estranho naquela mulher, uma frieza disfarçada de educação que nunca a convenceu completamente. O som das vozes chegava até a cozinha. Eduardo tentava explicar mais uma vez sobre as dificuldades da empresa, as dívidas que se acumulavam, a pressão dos credores que não dava trégua. Clarice ouvia com paciência, mas Rosa percebia pelo tom de voz que a patroa estava cansada de sempre ouvir a mesma história. Mariana se juntou à conversa com aquele sorriso estudado que Rosa tanto detestava. Ela falava com voz doce,
mas suas palavras eram afiadas como navalhas. Insinuava que talvez Clarice pudesse ajudar mais uma vez, que afinal era para o bem da família, que Eduardo apenas precisava de uma última oportunidade para se reerguer. Rosa continuou preparando o café, mas seus ouvidos estavam atentos a cada palavra. Conhecia Clarice o suficiente para saber que a patroa estava chegando. Ao limite. Já havia ajudado Eduardo inúmeras vezes, sempre na esperança de que ele finalmente encontrasse seu caminho, mas cada tentativa resultava em mais fracasso, mais dívidas, mais desculpas. A tarde seguiu tensa, com conversas forçadas e silêncios carregados de significado. Eduardo evitava o olhar da mãe, sabendo que decepcionara mais uma vez. Mariana mantinha seu teatro de nora dedicada, mas Rosa percebia como seus olhos brilhavam de raiva quando achava que ninguém estava olhando. Quando finalmente se levantaram para ir embora, Clarice abraçou o filho com a força de quem teme que seja a última vez. Eduardo correspondeu ao abraço, mas rapidamente se afastou, envergonhado da própria fraqueza. Mariana deu um beijinho educado na bochecha da sogra, mas Rosa viu como seus lábios se contraíram em uma expressão de nojo disfarçado. Após a saída do casal, Clarice ficou parada na porta, observando o carro se afastar. Rosa se aproximou delicadamente, oferecendo um chale para protegê-la do vento frio da tarde. Naquela noite, Clarice não conseguiu dormir. Caminhava pela casa vazia, relembrando os tempos em que Eduardo era uma criança alegre, cheio de sonhos e possibilidades. Onde havia errado? Como aquele menino brilhante se tornara um homem tão perdido? Porque ela sentia que algo muito pior estava por vir. Do outro lado da cidade, em um apartamento pequeno e mal cuidado, Eduardo e Mariana discutiam até altas horas. As palavras dela eram venenosas, culpando-o por toda a situação, por sua fraqueza, por sua incapacidade de conseguir o que era, na opinião dela, direito deles. Eduardo tentava se defender, mas as palavras morriam em sua garganta, sufocadas pela vergonha e pelo cansaço de uma vida que parecia não ter mais sentido. 3 semanas se passaram desde a última visita, e Eduardo não conseguia mais esconder o desespero. Sentado na mesa da pequena cozinha do apartamento, ele observava as pilhas de contas vencidas, espalhadas à sua frente como soldados de uma guerra perdida. Cada envelope trazia uma ameaça mais séria que a anterior. A empresa que tentara erguer com tanto esforço havia fechado definitivamente na semana passada, levando consigo os últimos resquícios de sua dignidade. Mariana entrou na cozinha com o celular grudado no ouvido, gesticulando nervosamente enquanto falava com alguém. Sua voz tinha um tom agudo que Eduardo aprendera a temer. Quando ela desligou, seus olhos estavam vermelhos de raiva. Eram os do banco, ela disse, jogando o telefone, sobre a mesa com força. Vão executar a hipoteca do apartamento na próxima semana. 1 semana, Eduardo, e você aí sentado, olhando essas malditas contas como se elas fossem se resolver sozinhas. Eduardo sentiu o estômago se revirar. O apartamento era a única coisa que lhes restava, um pequeno refúgio em meio ao caos que suas escolhas haviam criado. Sem ele, estariam literalmente na rua. Eu posso tentar negociar mais um prazo, murmurou, mas sua própria voz soava fraca e sem convicção. Negociar? Mariana riu com amargura. Com que dinheiro? Com que garantias? Você não entende, Eduardo? Acabou. Não. Temos mais nada para oferecer. Ela se aproximou dele, seus olhos brilhando com uma intensidade que o assustava. Nada, exceto sua mãe e aquela fortuna que ela guarda como se fosse dela, por direito divino. Eduardo recuou instintivamente. Havia algo no olhar de Mariana que não reconhecia. Uma frieza que ia além da raiva justificada. Mariana, já tentamos. Ela não vai nos ajudar mais. E talvez tenha razão. Eu desperdicei todas as oportunidades que ela me deu. Que ela te deu? A voz de Mariana subiu uma oitava. Eduardo, você é o único herdeiro dela. Aquele dinheiro deveria ser nosso por direito. Mas ela prefere deixá-lo guardado, intocado, como se fosse um santuário para o marido falecido.
é egoísmo puro. Na mansão, Clarice caminhava pelos jardins que Roberto tanto amava, tentando encontrar paz entre as rosas que ele plantara com as próprias mãos. Rosa observava discretamente da janela da cozinha, preocupada com a palidez da patroa. Desde a última visita de Eduardo, Clarice parecia carregar um peso ainda maior nos ombros. O telefone da mansão tocou, interrompendo a tranquilidade da tarde. Rosa atendeu com sua cortesia habitual, mas logo seu semblante se alterou. Era Eduardo, e sua voz, trêmula do outro lado da linha, fez o coração de Rosa se apertar. "Rosa, preciso falar com minha mãe, é urgente", ele disse. E Rosa podia ouvir o desespero que ele tentava disfarçar. Clarice veio até o telefone, e a conversa que se seguiu foi dolorosa de presenciar. Eduardo implorava, sua voz quebrando a cada palavra, explicando sobre a execução da hipoteca, sobre não ter onde morar, sobre ter tentado de tudo. Rosa viu as lágrimas se formarem nos olhos de Clarice, mas também viu a determinação em sua postura. "Meu filho", disse Clarice com voz firme, mas carregada de tristeza, "eu não posso mais. Já ajudei você mais vezes do que consigo contar. Cada vez você promete que será diferente, mas nada muda. Você precisa aprender a ser responsável por suas próprias escolhas." Do outro lado da linha, Eduardo sentia o mundo desmoronar. "Mãe, por favor, não estou pedindo para os negócios, é só para não ficarmos na rua. Mariana não tem para onde ir, e eu..." "Eduardo", Clarice o interrompeu, sua voz pesada como chumbo. "Vocês podem vir morar aqui por um tempo, até se organizarem. Mas dinheiro não posso mais dar, essa é minha decisão final." O silêncio que se seguiu foi cortante. Eduardo sabia que Mariana estava ouvindo tudo, e podia ver a fúria se acumulando no rosto dela como uma tempestade prestes a explodir. Quando ele desligou o telefone, ela explodiu. "Vir morar com ela?" Mariana gritou, seus olhos brilhando de ódio. "Como se fôssemos mendigos pedindo esmola. Como se eu fosse aceitar viver sob o teto dela, ouvindo suas indiretas, sendo tratada como uma invasora em minha própria família." Eduardo tentou acalmá-la, mas Mariana estava além da razão. Ela começou a andar de um lado para o outro da sala, gesticulando violentamente, sua mente trabalhando em velocidades perigosas. "Ela tem milhões guardados, Eduardo, milhões, e prefere nos ver na miséria a nos ajudar. Que tipo de mãe faz isso com o próprio filho?" Mariana parou de repente, virando-se para ele com uma expressão que o gelou até os ossos. A menos que ela não seja mais um problema." "O que você quer dizer com isso?" Eduardo perguntou, mas uma parte dele já temia a resposta. "Ela é velha, Eduardo. 72 anos. Qualquer coisa poderia acontecer. Um acidente, uma doença súbita." Mariana deixou as palavras suspensas no ar, observando a reação do marido. Eduardo sentiu náuseas. "Mariana, pare com isso, não pode estar falando sério." "Por que não?" Ela replicou, sua voz agora perigosamente calma. "Ela está nos condenando à miséria por teimosia. Por que deveríamos sofrer enquanto ela vive como uma rainha em seu castelo, rodeada de luxos que nem usa?" Naquela noite, Eduardo não conseguiu dormir. Deitado ao lado de Mariana, podia ouvi-la respirando de forma controlada, mas sabia que ela estava acordada, maquinando. O que ela havia sugerido era monstruoso, impensável. Mas conforme as horas passavam e ele pensava na realidade que os aguardava, a rua, a fome, a humilhação total, uma parte sombria de sua mente começou a considerar o impensável. Mariana, por sua vez, já havia tomado sua decisão. Ela não iria viver como uma miserável por causa da teimosia de uma velha egoísta. Se Clarice não queria dividir a fortuna em vida, então seria preciso encontrar outro caminho. Ela começou a pesquisar discretamente em seu celular, procurando informações que nunca imaginou que procuraria. Cada página que visitava a levava mais fundo em um caminho sem volta. No dia seguinte, enquanto Eduardo saía para tentar mais uma negociação desesperada com os credores, Mariana fez uma ligação que mudaria tudo. A voz do outro lado da linha era áspera, desconfiada.
Era um contato que havia conseguido através de conhecidos duvidosos de seus tempos de solteira, pessoas com quem nunca imaginou que voltaria a ter contato. Preciso de algo, ela disse, sua voz surpreendentemente firme. Algo que resolva um problema de forma definitiva. Mas tem que parecer natural, uma fatalidade do destino. A resposta veio com instruções precisas e um preço que ela aceitou sem hesitar. Em 2 dias teria em mãos a solução para todos os seus problemas. Clarice não sabia, mas sua sentença, de fim, já havia sido decretada por uma nora que havia perdido completamente a humanidade em nome da ganância e do desespero. 2 dias depois, Mariana recebeu uma pequena encomenda que chegou sem remetente identificado. O pacote estava cuidadosamente embrulhado em papel pardo, e dentro dele havia apenas um frasco escuro do tamanho de um remédio comum. Junto, uma pequena nota com instruções precisas. 3 gotas em qualquer líquido quente. O sabor será imperceptível. Os sintomas começam em 15 minutos e parecem um colapso cardíaco natural. Ela guardou o frasco no fundo de sua bolsa, as mãos tremendo ligeiramente. Era a primeira vez que segurava algo tão definitivo, tão irreversível. Mas quando pensou em todos os anos de humilhação, todas as noites em claro contando contas que não conseguiam pagar, todas as vezes que Eduardo voltava para casa derrotado e sem perspectivas, sua determinação se fortaleceu. Eduardo chegou em casa naquela tarde mais abatido do que nunca. As últimas tentativas de negociação haviam falhado miseravelmente. Um dos credores havia sido particularmente cruel, lembrando-o de que homens como ele eram patéticos, herdeiros fracassados que não conseguiam nem mesmo aproveitar as oportunidades que a vida lhes dava de bandeja. Como foi? Mariana perguntou, mas já conhecia a resposta pelo olhar derrotado dele. Mal, Eduardo murmurou, desabando na poltrona velha e desgastada. Muito mal. Eles não querem mais conversa. É questão de dias até perdermos tudo. Mariana se aproximou dele devagar, com o cuidado de um predador que cerca sua presa. Eduardo, você se lembra do que conversamos ontem? Sobre sua mãe estar nos condenando a essa situação? Eduardo ergueu a cabeça, algo alertado pelo tom da voz dela. Mariana, espero que não esteja pensando em... Em quê? Em resolver nossos problemas? Ela se ajoelhou diante dele, pegando suas mãos. Amor, sua mãe tem 72 anos. Na idade dela, qualquer coisa pode acontecer. E se algo acontecesse naturalmente, nós herdaríamos tudo. Poderíamos recomeçar, viver com dignidade. Você está falando de deixar minha mãe morrer? Eduardo tentou retirar as mãos, mas Mariana as segurou com firmeza. Não deixar, ela disse, sua voz hipnotizante. Ajudar a natureza. Ela está velha, sozinha, sofrendo com a solidão. Talvez seja até uma libertação para ela. Eduardo sentiu um frio percorrer sua espinha. A mulher com quem se casara estava sugerindo algo que sua mente se recusava a processar completamente. Isso é loucura, Mariana. É minha mãe. E é exatamente por isso que você deveria querer que o sofrimento dela acabasse. Mariana insistiu, suas palavras envenenadas de uma lógica distorcida. Você viu como ela estava na última visita? Triste, solitária, vivendo apenas de memórias. E nós? Nós temos a vida toda pela frente, mas ela prefere nos ver na miséria. Eduardo tentou se levantar, mas suas pernas pareciam de chumbo. O desespero dos últimos meses havia corroído sua capacidade de pensar claramente. Toda noite ele ia dormir com a humilhação queimando em seu peito, imaginando o que o pai pensaria dele se estivesse vivo. Roberto sempre foi um homem íntegro, bem-sucedido, respeitado. E ele? Ele era apenas um fracasso ambulante. Como você pretende... Eduardo parou, incapaz de completar a frase. Apenas formular a pergunta já o fazia sentir como se estivesse traindo tudo em que acreditava. Mariana sorriu, um sorriso que não chegou aos seus olhos. Eu já me informei sobre possibilidades. Há formas de fazer com que pareça natural. Um colapso cardíaco, por exemplo. Na idade dela, ninguém questionaria. Você já se informou? Eduardo a olhou com horror.
Mariana, pelo amor de Deus, o que você se tornou? Eu me tornei uma mulher que não vai aceitar viver na miséria quando existe uma solução óbvia. Ela respondeu friamente. Seu pai trabalhou a vida inteira para construir aquela fortuna. Ela deveria ser nossa, Eduardo. Sua mãe não tem direito de nos condenar ao sofrimento por teimosia. Naquela noite, Eduardo ficou acordado até o amanhecer, lutando com pensamentos que jamais imaginou que teria. A imagem da mãe sorria para ele, das fotografias espalhadas pela casa, mas aos poucos essa imagem foi sendo substituída por visões de uma vida sem dívidas, sem humilhações, sem o olhar de pena das pessoas na rua. Mariana dormia placidamente ao seu lado, como se não tivesse acabado de sugerir o impensável. Mas Eduardo sabia que ela não dormia realmente. Podia sentir a tensão em seu corpo, a mente dela trabalhando nos detalhes de um plano que se tornava mais real a cada minuto que passava. Na mansão, Clarice também não conseguia dormir. Caminhava pelos corredores escuros, parando diante do quarto que fora de Eduardo quando criança. As paredes ainda tinham alguns pôsteres desbotados de times de futebol e bandas de rock. Como aquele menino alegre e cheio de sonhos se transformara no homem quebrado que viera implorar por ajuda. Rosa, sempre atenta, ouviu os passos da patroa e desceu para fazer um chá. Encontrou Clarice sentada na biblioteca, folheando um álbum de fotografias antigas. As lágrimas escorriam silenciosamente por seu rosto, enquanto ela observava imagens de Eduardo em diversas idades. Primeiro dia de aula, formatura, casamento. Dona Clarice, Rosa disse suavemente, a senhora não deveria ficar acordada a essa hora. Não consigo dormir, Rosa, Clarice admitiu. Sinto como se algo terrível estivesse prestes a acontecer. É uma sensação estranha, como se o ar estivesse carregado antes de uma tempestade. Rosa sentou-se ao lado dela, algo que normalmente não faria, mas que a intimidade de anos tornava natural. A senhora quer falar sobre o que está sentindo? É Eduardo, Clarice suspirou. Quando ele ligou ontem, havia algo diferente em sua voz. Um desespero que vai além das dificuldades financeiras. E Mariana, há algo nela que me preocupa, Rosa. Algo que não consigo definir, mas que me deixa inquieta. Rosa assentiu. Ela também sentia a mesma coisa sobre Mariana, mas nunca havia comentado para não preocupar ainda mais a patroa. A senhora acha que eles vão aceitar vir morar aqui? Espero que sim, Clarice respondeu, fechando o álbum. Talvez seja a última chance de recuperar meu filho, de fazê-lo lembrar quem ele realmente é, antes que seja tarde demais. Mas do outro lado da cidade, Mariana estava finalizando um plano que tornaria qualquer chance de reconciliação impossível. Ela havia ligado para Clarice mais cedo, com uma voz doce e arrependida, sugerindo um jantar de reconciliação para a semana seguinte. Disse que ela e Eduardo haviam refletido sobre tudo, que entendiam a posição da sogra e queriam se desculpar adequadamente. Clarice, sempre esperançosa quando se tratava do filho, aceitou imediatamente. Até sugeriu que ela mesma cozinharia, preparando a sopa de legumes que Eduardo adorava quando criança. Mariana quase sorriu ao aceitar a sugestão. Seria perfeito. O líquido quente disfarçaria qualquer sabor estranho, e a sopa sempre fora o prato favorito de Eduardo. Seria quase poético, de uma forma macabra. A semana passou como um borrão de ansiedade e preparação. Mariana ensaiava mentalmente cada movimento que faria durante o jantar, cada palavra que diria, cada expressão que estamparia no rosto. O frasco escuro permanecia escondido em sua bolsa, esperando o momento certo como uma arma carregada. Eduardo, por sua vez, vivia num estado de torpor moral. Não havia exatamente concordado com o plano de Mariana, mas também não havia feito nada para impedi-la. Esse silêncio o corroía por dentro como um ácido. Tentava se convencer de que estava apenas deixando o destino seguir seu curso, mas no fundo sabia que sua omissão o tornava tão culpado quanto ela. Na sexta-feira, dia do jantar, Clarice acordou com uma estranha sensação no peito. Havia sonhado com Roberto, que lhe dizia para ter cuidado, para proteger-se de algo que vinha se aproximando. Ela tentou afastar esses pensamentos sombrios,
concentrando-se na alegria de ter o filho em casa novamente. Rosa chegou mais cedo naquele dia, querendo ajudar, com todos os preparativos. Ela havia notado a animação de Clarice durante toda a semana e não tinha coragem de estragar esse momento raro de felicidade da patroa. Mas algo em seu instinto a deixava alerta, uma sensação de perigo que não conseguia explicar. Rosa, você pode ir buscar alguns temperos na mercearia depois do almoço? Clarice pediu, verificando a despensa. Quero que a sopa fique perfeita, como Eduardo gostava quando era criança. Claro, dona Clarice. Que horas eles chegam mesmo? Rosa perguntou, organizando os utensílios de cozinha. 6 horas. Mariana disse que vem diretamente do trabalho de Eduardo. Clarice parou por um momento, franzindo a testa. Embora eu não entenda que trabalho seria esse, já que a empresa dele fechou, Rosa também estranhou, mas não comentou. Havia aprendido ao longo dos anos que algumas observações eram melhor guardadas para si mesma. Durante a tarde, Clarice preparou a mesa da sala de jantar com o carinho de sempre. Usou a louça fina de porcelana que Roberto havia trazido de uma viagem à Europa. As taças de cristal que reluziam como diamantes sob a luz do lustre. Cada detalhe foi pensado para mostrar a Eduardo que ele sempre seria bem-vindo naquela casa. Enquanto isso, Mariana se arrumava com cuidado meticuloso. Escolheu um vestido azul marinho que a fazia parecer respeitável e arrependida, maquiou-se levemente para aparentar uma vulnerabilidade que estava longe de sentir. No espelho, ensaiou expressões de remorso e gratidão que usaria durante a noite. Eduardo a observava dos fundos do quarto, sentado na cama com a cabeça entre as mãos. Ainda podemos desistir disso, murmurou, sem erguer o olhar. Podemos ir lá, conversar honestamente com ela, aceitar a oferta de morar na mansão até nos organizarmos e viver como parasitas. Mariana virou-se para ele, seus olhos faiscando. Eduardo, hoje à noite todos os nossos problemas acabam. Amanhã seremos livres, ricos, respeitados. Tudo o que precisamos fazer é não estragar nada. E se Rosa desconfiar de alguma coisa? Eduardo insistiu, procurando qualquer desculpa para adiar o inevitável. Rosa é uma empregada velha e ingênua. Ela não vai perceber nada. Mariana voltou-se para o espelho, ajustando um brinco. Além disso, você disse que ela sempre vai embora depois do jantar. Teremos privacidade total. Às 5:30 da tarde, Rosa terminou de arrumar a cozinha e se preparava para sair. Era seu costume deixar a casa arrumada depois que Clarice recebia visitas, para que ela pudesse aproveitar a companhia sem se preocupar com afazeres domésticos. Mas naquele dia, algo a fez hesitar. Dona Clarice, a senhora tem certeza de que não quer que eu fique? Rosa perguntou, observando a patroa mexer a sopa no fogão. Posso ajudar a servir? Não precisa, querida, Clarice respondeu com um sorriso. Quero que seja uma reunião íntima, familiar. Você merece descansar depois de toda a ajuda que me deu hoje. Rosa assentiu, mas algo em seu estômago se revirava. Pegou sua bolsa e se dirigiu à porta, mas parou no corredor. Uma voz interna, inexplicável, a alertava, para que não fosse embora. Depois de mais de 20 anos cuidando daquela casa e dessa família, ela havia aprendido a confiar em seus instintos. Em vez de sair, Rosa subiu silenciosamente para o andar superior, onde ficava seu pequeno quarto. Oficialmente, ela não morava na mansão, mas Clarice havia insistido para que mantivesse um espaço ali para quando precisasse ficar mais tarde ou dormir durante alguma emergência. Às 6 horas em ponto, Eduardo e Mariana chegaram. Eduardo estava pálido e suava frio, enquanto Mariana mantinha um sorriso radiante colado no rosto. Clarice os recebeu com alegria genuína, abraçando o filho longamente e cumprimentando a nora com cordialidade. Como estão? Clarice perguntou, guiando-os para a sala de estar. Mariana, você está linda nesse vestido. Obrigada, dona Clarice. A senhora também está radiante. Mariana forçou um rubor nas bochechas. Estamos bem. Na verdade, queríamos conversar com a senhora sobre tudo o que aconteceu. Eduardo permaneceu calado, observando a mãe com uma intensidade dolorosa. Cada ruga em seu rosto, cada fio grisalho,
Cada gesto carinhoso parecia se gravar em sua memória como se fosse a última vez que os veria. No andar superior, Rosa espionava discretamente pela janela do corredor. Podia ver as silhuetas dos três na sala de estar através das cortinas translúcidas. Algo naquela cena a incomodava, mas não conseguia definir o quê. A conversa durante o aperitivo foi forçada. Mariana conduzia habilmente a discussão, falando sobre arrependimento, sobre compreender a posição de Clarice, sobre querer reconstruir a relação familiar. Eduardo apenas confirmava com acenos de cabeça, incapaz de articular palavras que não fossem mentiras. Clarice, emocionada com o que acreditava ser uma reconciliação genuína, decidiu que era hora de servir o jantar. "Vou buscar a sopa", ela anunciou, levantando-se animadamente. "Eduardo, você vai adorar. É a mesma receita de quando você era pequeno." Mariana se ofereceu para ajudar, seguindo Clarice até a cozinha. "Deixe-me ajudar, dona Clarice. É o mínimo que posso fazer depois de tudo." Na cozinha, Clarice mexia a sopa com carinho maternal, falando sobre memórias de Eduardo criança. Mariana observava cada movimento, calculando o momento exato. Quando Clarice virou-se para pegar os pratos no armário, Mariana retirou rapidamente o frasco da bolsa. Suas mãos tremiam ligeiramente quando destampou o vidro escuro. 3 gotas, era só isso. 3 pequenas gotas que mudariam tudo para sempre. Ela se aproximou da panela, o coração batendo descompassado. No exato momento em que inclinou o frasco sobre a sopa, a porta dos fundos se abriu silenciosamente. Rosa havia descido pela escada de serviços, movida por um pressentimento que não conseguia ignorar. Pretendia pegar algo em sua bolsa, que havia esquecido na cozinha. O que ela viu a deixou paralisada de horror. Mariana, inclinada sobre a panela da sopa, despejando algo de um pequeno frasco escuro. O líquido caiu na sopa com um som quase imperceptível, mas que ecoou nos ouvidos de Rosa como um trovão. Por um segundo que pareceu uma eternidade, as duas mulheres se fitaram. Mariana empalideceu completamente, o frasco ainda na mão, flagrada no ato mais hediondo que se pode imaginar. Rosa, com os olhos arregalados de terror, compreendeu instantaneamente o que estava presenciando. O grito que saiu da garganta de Rosa rasgou o silêncio da mansão como uma sirene. "Dona Clarice, não coma! Tem veneno na sopa!" O grito de Rosa ecoou pela mansão como um sino anunciando uma tragédia. Na sala de estar, Eduardo sentiu o sangue gelar em suas veias. Aquelas palavras, "tem veneno na sopa", eram a confirmação do que ele havia tentado desesperadamente negar para si mesmo. Mariana realmente havia feito isso, e ele havia permitido. O som de seus passos correndo pelo corredor em direção à cozinha misturou-se com o barulho de algo sendo derrubado. Quando Eduardo irrompeu pela porta da cozinha, encontrou uma cena que se gravaria para sempre em sua memória. Sua mãe, de costas para o fogão, ainda segurando uma colher a poucos centímetros dos lábios, os olhos arregalados de confusão. Rosa, encostada na parede, o rosto branco como papel, apontando com uma mão trêmula para a panela. E Mariana, paralisada ao lado do fogão, ainda segurando o pequeno frasco escuro. "Mãe!" Eduardo gritou, avançando em direção a Clarice e afastando delicadamente a colher de sua mão. O utensílio caiu no chão com um tinido metálico que pareceu ensurdecedor no silêncio tenso que se seguiu. Clarice olhou para o filho, depois para a nora, depois para Rosa, tentando processar o que estava acontecendo. Sua mente, sempre lúcida e organizada, parecia incapaz de conectar as peças daquele quebra-cabeças macabro. O que Rosa está dizendo?" Clarice perguntou, sua voz saindo como um sussurro áspero. "Veneno? Que veneno?" Mariana soltou o frasco, que se estilhaçou no chão, espalhando pequenos cacos de vidro e resquícios de um líquido escuro. Sua máscara de nora arrependida havia desmoronado completamente, revelando uma expressão de pânico animal. Eu não... Isso não é... Mariana gaguejou, suas mãos tremendo descontroladamente. "Rosa deve estar enganada. Eu estava apenas... Eu vi." Rosa gritou,
sua voz embargada pela emoção. Eu vi você despejando aquilo na sopa da dona Clarice, com meus próprios olhos. Como pode negar uma coisa dessas? Eduardo olhou para a esposa, procurando em seus olhos algum sinal de que aquilo era um mal-entendido, um engano terrível. Mas o que encontrou foi culpa, pânico e, pior ainda, a fúria de quem foi pega em flagrante. Eduardo! Mariana se virou para ele, sua voz adquirindo um tom suplicante. Você sabe que eu jamais faria uma coisa dessas. Rosa está confusa. Ela não viu direito. Mas Eduardo não conseguia desviar o olhar do chão, onde os cacos do frasco se misturavam com o líquido escuro. A realidade do que quase havia acontecido o atingia em ondas sucessivas, cada uma mais devastadora que a anterior. Sua mãe quase havia, por causa dele, por causa de sua fraqueza e omissão. Clarice, apoiando-se no balcão da cozinha para não cair, observava a cena como se assistisse a um pesadelo. Lentamente as peças começaram a se encaixar. O convite súbito para o jantar, a insistência de Mariana em ajudar na cozinha, a nervosismo estranho de Eduardo durante toda a noite. Você... Clarice começou, sua voz ganhando força conforme a realidade se cristalizava em sua mente. Você tentou me envenenar, na minha própria casa, com a sopa que eu preparei com carinho para vocês. Dona Clarice, por favor, deixe-me explicar. Mariana deu um passo em direção à sogra, mas Rosa se colocou entre elas, protegendo a patroa. Não se aproxime dela, Rosa ordenou, sua voz mais firme do que jamais havia sido naquela casa. Não ouse se aproximar! Eduardo finalmente ergueu os olhos e Clarice viu neles algo que a fez recuar. Não era apenas culpa ou arrependimento, era a confirmação de que ele sabia, que ele havia permitido aquilo acontecer. Eduardo, ela disse, sua voz quebrando, você sabia? O silêncio que se seguiu foi mais eloquente que qualquer confissão. Eduardo abriu e fechou a boca várias vezes, mas as palavras pareciam ter se perdido em algum lugar entre sua garganta e sua consciência destroçada. Responda-me, Clarice gritou, e pela primeira vez em 20 anos, Rosa viu a patroa perder completamente o controle. Você sabia que sua esposa ia tentar me matar? Eu não... Eduardo começou, mas sua própria voz o traiu, saindo fraca e culpada. Mãe, eu nunca quis que chegasse a isso. Nunca quis? Clarice repetiu incrédula. Mas sabia que poderia chegar? Mariana, percebendo que Eduardo estava prestes a confessar tudo, tentou retomar o controle da situação. Isso é ridículo. Estão fazendo uma tempestade em copo d'água por causa de um mal-entendido. Rosa viu algo que não era... Cale a boca! Clarice se virou para a nora com uma fúria que Rosa nunca havia presenciado. Cale a boca! Eu abri minha casa para você. Tratei você como filha e você... Você tentou me matar pelo meu dinheiro. Seu dinheiro? Mariana riu com amargura, sua última tentativa de manter as aparências evaporando. Você acha que esse dinheiro é seu? Roberto trabalhou a vida inteira para construir essa fortuna e ela deveria ser do filho dele. Mas você prefere guardá-la como uma velha avarenta, vendo a gente passar necessidade. Mariana... Eduardo finalmente conseguiu falar, horrorizado com a crueldade das palavras da esposa. O quê? Ela se virou para ele, os olhos brilhando de ódio. É a verdade. Você é fraco, demais para falar, mas alguém tinha que ter coragem de resolver essa situação. Ela estava nos condenando à miséria por pura teimosia. Rosa observava tudo em choque, vendo aquela mulher que sempre fingira ser educada e respeitosa revelar sua verdadeira natureza monstruosa. Clarice recuou ainda mais, encostando-se na parede, a mão no peito como se tentasse conter o coração que parecia querer sair pela boca. A traição era mais dolorosa que qualquer veneno. Não era apenas Mariana, era Eduardo também. Seu próprio filho havia conspirado contra sua vida. Saia da minha casa, ela disse, sua voz adquirindo uma frieza mortal. Saiam os dois, agora. Mãe! Eduardo tentou se aproximar, mas ela levantou a mão, impedindo-o. Não me chame de mãe. Uma mãe é alguém que pode confiar no filho, e eu claramente não posso confiar em você.
As lágrimas finalmente começaram a escorrer pelo rosto de Clarice, mas sua postura permaneceu ereta, digna mesmo na dor. Você me decepcionou de uma forma que eu nunca pensei ser possível. Dona Clarice, Rosa se aproximou cuidadosamente. Devemos chamar a polícia. Mariana empalideceu ainda mais ao ouvir a palavra polícia. Você não pode provar nada, é a palavra de uma empregada contra... a minha. Os cacos do frasco estão no chão, Rosa replicou friamente, e tenho certeza de que a polícia pode analisar o que sobrou do líquido. Eduardo olhou para os destroços aos seus pés e soube que não havia mais volta. Sua vida, sua família, sua dignidade, tudo havia se despedaçado junto com aquele frasco. E o pior era saber que havia permitido que acontecesse. Havia sido covarde demais para impedir, fraco demais para confessar, e agora era tarde demais para qualquer coisa além do arrependimento. Por favor, ele sussurrou sem direção certa, talvez para a mãe, talvez para Deus, talvez para o tempo que não voltaria atrás. Por favor, perdão. Mas algumas palavras, uma vez quebradas, não podem ser consertadas, e algumas traições são profundas demais para o perdão. O som distante de sirenes começou a cortar o silêncio da noite, aproximando-se rapidamente da mansão. Rosa olhou para Clarice com um pedido silencioso de confirmação, e a matriarca assentiu quase imperceptivelmente. A empregada havia feito a ligação durante o caos, seguindo um instinto protetor, que havia se desenvolvido ao longo de décadas cuidando daquela família. Você chamou a polícia? Mariana perguntou, sua voz subindo uma oitava. Você não podia ter feito isso. Rosa, você não entende a situação. Entendo perfeitamente, Rosa respondeu com uma firmeza que surpreendeu até a si mesma. Entendo que vi uma pessoa tentando envenenar outra. Isso se chama tentativa de homicídio. Eduardo sentia as pernas fraquejarem. A realidade estava se materializando ao seu redor como um pesadelo do qual não conseguia acordar. O som das sirenes se aproximava cada vez mais, e com eles chegava a confirmação de que não havia mais volta, não havia mais desculpas, não havia mais como fingir que aquilo não estava acontecendo. Mãe, ele tentou mais uma vez, sua voz quebrada. Eu sei que errei. Sei que falhei com a senhora de uma forma imperdoável, mas por favor, deixe-me explicar. Explicar o quê? Clarice se virou para ele e Eduardo recuou diante da fúria gelada em seus olhos. Explicar como vocês planejaram minha morte? Explicar como você ficou sentado na sala enquanto sua esposa preparava veneno para me matar? Explicar como você ia herdar meu dinheiro e fingir luto no meu funeral? Cada palavra era como uma bofetada, e Eduardo sentiu que merecia cada uma delas. As lágrimas começaram a escorrer por seu rosto, mas eram lágrimas de autocompaixão que só tornavam sua figura ainda mais patética aos olhos de todos os presentes. Mariana, percebendo que a situação havia escapado completamente de seu controle, começou a andar de um lado para o outro da cozinha, como um animal enjaulado. Vocês não entendem! Vocês não sabem pelo que passamos. As dívidas, os credores, as ameaças. Estávamos desesperados. Então era isso que justificava matar sua sogra? Rosa perguntou incrédula. Dinheiro? Vocês iam matar uma pessoa por dinheiro? Não era uma pessoa. Mariana explodiu, sua máscara de civilidade finalmente caindo por completo. Era uma velha egoísta que preferia guardar uma fortuna, que nem usava. Roberto construiu essa riqueza para a família, não para ficar empoeirando em contas bancárias. O silêncio que se seguiu foi quebrado pelo som de batidas fortes na porta principal. As sirenes agora estavam bem próximas, e o brilho das luzes azuis e vermelhas começou a invadir as janelas da mansão. Rosa, Clarice disse com voz trêmula, mas ainda assim autoritária. Vá atender a porta e traga-os aqui. Rosa saiu rapidamente, deixando os três sozinhos na cozinha. A tensão era tão palpável que parecia sufocante. Eduardo olhava alternadamente para a mãe e para a esposa, como se buscasse alguma saída miraculosa que sabia que não existia. Eduardo, Clarice disse, sua voz carregada de uma tristeza infinita. Eu quero que você olhe para mim.
Ele ergueu os olhos relutantemente, e o que viu foi ainda mais devastador que qualquer grito ou acusação. Era decepção pura, uma dor profunda que ia muito além da traição recente. Era o olhar de uma mãe vendo o filho se transformar em algo irreconhecível. Você não era assim, ela continuou. O menino que eu criei, que brincava nestes jardins, que me abraçava quando tinha pesadelos, onde ele foi parar, Eduardo? Onde foi parar meu filho? Eduardo sentiu algo se partir dentro de seu peito. Era como se ela estivesse declarando a morte de quem ele havia sido um dia, e ele soubesse que ela estava certa. O homem parado naquela cozinha não era mais o filho que ela havia amado. Era um estranho que havia permitido que a ganância e o desespero transformassem em monstro. O som de passos pesados no corredor anunciou a chegada dos policiais. 2 investigadores entraram na cozinha, seguidos por Rosa, que imediatamente se posicionou ao lado de Clarice em um gesto protetor. Boa noite, disse o investigador mais velho, um homem de meia idade com ar experiente. Sou o detetive Silva, e este é o detetive Santos. Recebemos uma denúncia de tentativa de envenenamento. Rosa deu um passo à frente. Fui eu quem ligou. Flagrei esta mulher. Ela apontou para Mariana, despejando veneno na sopa que a dona Clarice ia comer. Mariana tentou falar, mas o detetive Silva levantou a mão pedindo silêncio. Seus olhos experientes percorreram a cena, notando os cacos de vidro no chão, o líquido escuro, as expressões de culpa e pânico nos rostos dos presentes. Senhora, ele se dirigiu a Clarice, a senhora pode me contar o que aconteceu? Com uma dignidade que impressionou até mesmo os policiais experientes, Clarice relatou os eventos da noite. Sua voz era firme, mas carregada de uma dor que tornava cada palavra mais pesada. Quando terminou, o silêncio na cozinha era ensurdecedor. O detetive Santos já havia começado a fotografar a cena e coletar evidências. Os cacos do frasco foram cuidadosamente recolhidos, assim como amostras do líquido derramado. Senhora Mariana, o detetive Silva se virou para ela. A senhora tem algo a declarar? Isso é um mal-entendido, Mariana gritou, sua compostura finalmente ruindo completamente. Eu nunca faria uma coisa dessas. É a palavra de uma empregada contra a minha. Vocês não podem me prender com base na palavra de uma empregada. Na verdade, o detetive respondeu calmamente, temos evidências físicas e uma testemunha ocular. Isso é mais que suficiente. Foi quando Eduardo viu as algemas sendo retiradas do cinto do policial que a realidade final o atingiu. Mariana seria presa. Sua vida, como ele conhecia, havia terminado. E tudo por causa de uma ganância que os havia consumido por dentro. Mariana Oliveira Santos, o detetive Silva começou. Você está presa por tentativa de homicídio. Você tem o direito de permanecer calada. Não! Mariana gritou, se debatendo quando o detetive Santos se aproximou com as algemas. Vocês não podem fazer isso comigo. Eu não fiz nada. Mas conforme as algemas eram colocadas em seus pulsos, algo em Mariana se quebrou definitivamente. A realidade de que ia ser presa, processada, provavelmente condenada, atingiu-a como um martelo. E como sempre fazia quando se via encurralada, ela atacou quem estava mais próximo. Foi ideia dele também, ela gritou, virando-se para Eduardo com uma fúria selvagem. Covarde, você sabia de tudo. Você concordou com tudo, era o teu plano também. Eduardo empalideceu ainda mais, se isso era possível. Os olhos do detetive Silva se voltaram para ele com interesse renovado. É verdade, senhor? O policial perguntou. O senhor tinha conhecimento do plano de envenenar sua mãe? Eduardo abriu a boca, mas nenhum som saiu. Como confessar que havia sido covarde demais para impedir, mas também covarde demais para participar ativamente? Como explicar que havia permitido que aquilo acontecesse simplesmente por omissão? Eduardo, Clarice disse, sua voz cortando o ar como uma lâmina. Responda ao policial. E foi naquele momento, sob o olhar de todos, que Eduardo finalmente encontrou uma coragem tardia. A coragem de admitir sua culpa. Sim, ele sussurrou. Eu sabia. O silêncio que se seguiu
foi quebrado apenas pelos soluços de Mariana sendo levada pelos policiais, gritando acusações e maldições que ecoavam pelos corredores da mansão como prenúncios de uma tempestade que estava apenas começando. A confissão de Eduardo ecoou pela cozinha como um sino fúnebre. O detetive Silva o observou por um longo momento, analisando suas expressões, pesando suas palavras. Tecnicamente, Eduardo havia admitido cumplicidade em tentativa de homicídio, mas havia algo em sua postura derrotada, em seus olhos cheios de arrependimento genuíno, que fez o policial hesitar. Senhor Eduardo, o detetive começou. O senhor está confessando participação ativa no planejamento deste crime? Eduardo olhou para a mãe, buscando algum sinal, alguma esperança em seus olhos, mas o que encontrou foi uma frieza que jamais havia visto antes. Clarice não era mais sua mãe protetora. Era uma vítima olhando para seu agressor. Eu soube do plano, Eduardo admitiu, sua voz quebrando. Mas não participei ativamente. Eu deveria ter impedido. Deveria ter contado para minha mãe. Deveria ter sido homem o suficiente para dizer não. Mas fui covarde. O detetive Santos sussurrou algo no ouvido do colega. Eles trocaram, olhares profissionais comunicando-se sem palavras. Finalmente, o detetive Silva assentiu. Senhor Eduardo, o senhor não está sendo preso neste momento, mas será intimado a prestar depoimento. Recomendo que procure um advogado. O policial fez uma pausa. E que reflita muito bem sobre suas escolhas. Eduardo sentiu uma mistura de alívio e terror. Não seria preso naquele momento, mas sua vida estava destruída de qualquer forma. Olhou para a mãe, esperando... O quê? Perdão? Compreensão? Mas Clarice havia se afastado dele fisicamente e emocionalmente, como se sua presença fosse tóxica. Depois que os policiais saíram, levando Mariana, que ainda gritava acusações e maldições, a mansão ficou mergulhada em um silêncio pesado como chumbo. Rosa havia limpo os cacos de vidro e o líquido derramado, mas a cozinha ainda carregava a energia sinistra do que havia acontecido ali. Clarice permanecia de pé, encostada no balcão, observando o filho como se o visse pela primeira vez. Eduardo não conseguia sustentar seu olhar, mas também não conseguia sair dali. Era como se estivesse preso entre o desejo desesperado de se redimir e a certeza de que era tarde demais para qualquer coisa. Mãe, ele começou, mas ela o cortou com um gesto da mão. Não, Clarice disse, sua voz tão baixa que mal podia ser ouvida. Não me chame assim, você perdeu o direito. As palavras atingiram Eduardo como socos físicos. Por favor, deixe-me explicar. Explicar o quê? Clarice se virou para ele, e Eduardo viu que suas mãos tremiam de raiva contida. Explicar como você ficou sentado, sabendo que sua esposa ia me matar? Explicar como você pensou em herdar meu dinheiro e continuar sua vida como se nada tivesse acontecido? Não era assim, Eduardo gritou, finalmente encontrando voz. Eu nunca quis que chegasse a isso. Eu estava desesperado, sem opções, sem saídas. Você não entende a pressão que eu estava vivendo. A pressão? Clarice riu, mas era um riso amargo, sem humor. Que pressão justifica planejar a morte da própria mãe? Que desespero é grande o suficiente para isso? Rosa observava tudo em silêncio, seu coração partido por ver aquela família se destruindo diante de seus olhos. Ela havia visto Eduardo crescer, havia torcido por ele, havia sofrido com seus fracassos, mas aquilo era indefensável. Eduardo, Clarice continuou, sua voz ganhando uma força terrível. Eu quero que você saia da minha casa, agora, e quero que nunca mais volte. Mãe, não. Eduardo tentou se aproximar, mas ela recuou. Saia! Clarice gritou, e sua voz ecoou pela mansão inteira. Saia da minha casa! Eduardo começou a chorar, lágrimas grossas de desespero e autocompaixão. Eu não tenho para onde ir. Perdi tudo. O apartamento vai ser executado, não tenho dinheiro, não tenho trabalho. Deveria ter pensado nisso antes de conspirar para me matar, Clarice respondeu friamente. Suas consequências são suas, não minhas. A crueza da realidade atingiu Eduardo como um trem desgovernado.
Sem Mariana, sem a mãe, sem dinheiro, sem casa, ele estava literalmente sozinho no mundo. Pela primeira vez na vida, não. Havia ninguém para culpar, ninguém para salvá-lo, ninguém para resolver seus problemas. Rosa, Clarice se virou para a empregada. Por favor, acompanhe este homem até a porta e certifique-se de que ele leve apenas o que trouxe hoje à noite. Rosa assentiu tristemente. Mesmo ferida pela traição de Eduardo, ela sentia pena dele. Mas sua lealdade estava com Clarice, e sempre estaria. Eduardo caminhou até a porta da mansão como um condenado caminhando para o cadafalso. Cada passo ecoava pelos corredores que um dia foram seu lar, passando por móveis que um dia foram suas memórias de infância, deixando para trás uma vida que jamais poderia recuperar. Na porta ele se virou uma última vez. Mãe, eu... Vá embora, Clarice disse sem olhar para ele. E não volte. Você está morto para mim. A porta se fechou atrás dele com um som final, definitivo. Eduardo ficou parado na entrada circular da mansão, olhando para o carro velho e amassado que era agora sua única posse. O vento frio da noite cortava sua pele, mas nada comparado ao frio que sentia no peito. Enquanto isso, no centro de detenção da cidade, Mariana era processada e levada para uma cela temporária. A realidade da prisão a atingiu com força total. As paredes frias, o cheiro de desinfetante misturado com desespero humano, o barulho de portas se fechando com violência. Telefone, ela exigiu ao guarda. Tenho direito a uma ligação. Mas quando pegou o aparelho, Mariana percebeu que não havia ninguém para quem ligar. Seus pais haviam cortado relações com ela anos atrás, depois de uma série de brigas sobre sua personalidade manipuladora. As poucas amigas que tinha eram superficiais. Pessoas que a toleravam apenas pelas conexões sociais que Eduardo oferecia. E Eduardo era tão culpado quanto ela, mesmo que fosse covarde, demais para admitir totalmente. A raiva começou a ferver em seu peito. Como havia chegado àquele ponto? Como havia se rebaixado tanto? Tudo o que queria era o que considerava seu direito: uma vida confortável, uma posição social respeitável, segurança financeira. Era isso algo tão absurdo de se desejar? Na cela ao lado, uma mulher mais velha, visivelmente experiente no sistema prisional, observava a recém-chegada com interesse. Primeira vez? A mulher perguntou. Mariana não respondeu, mas sua expressão era resposta suficiente. Tentativa de homicídio é coisa séria, a mulher continuou. Especialmente quando é família. Juiz não gosta dessas coisas. Você vai pegar pesado. Cale a boca, Mariana murmurou, mas sua voz não tinha força. Só estou avisando. A mulher deu de ombros. Família é sagrado para os juízes. Matar por dinheiro também. Você conseguiu juntar os dois. Parabéns. Mariana se deitou na cama dura e estreita, tentando bloquear as palavras da companheira de cela. Mas elas ecoavam em sua mente, misturando-se com a realidade de que poderia passar décadas ali dentro. Décadas longe do luxo, longe do conforto, longe de tudo o que considerava importante na vida. Do lado de fora, Eduardo dirigia sem rumo pelas ruas da cidade. O tanque de combustível estava quase vazio, e ele tinha apenas algumas moedas no bolso. O apartamento seria executado na manhã seguinte e ele não tinha mais as chaves mesmo se quisesse voltar lá. Parou em um posto de gasolina 24 horas e entrou no banheiro. Olhando-se no espelho sujo, viu um homem que não reconhecia. Barba por fazer, olhos vermelhos e inchados, terno amarrotado. Onde estava o empresário confiante que havia sido um dia? Onde estava o filho amado que crescera naquela mansão? Quando voltou para o carro, percebeu que estava sendo observado pelos funcionários do posto. Eles haviam notado sua aparência desleixada, sua postura derrotada, e provavelmente consideravam-no uma ameaça em potencial. Eduardo sentiu uma humilhação nova e cortante, ser visto como suspeito, como alguém perigoso, quando na verdade era apenas um homem completamente quebrado. Naquela noite, dormiu no carro estacionado em um local ermo. Acordou com frio, com fome e com a certeza terrível de que aquele era apenas o começo de sua queda.
6 meses se passaram desde aquela noite fatídica, e Eduardo havia descoberto que existe uma profundidade de sofrimento que vai muito além do que a mente humana consegue imaginar. Os primeiros dias foram de negação. Ele dormia no carro, tomava banho em postos de gasolina, convencia-se de que aquilo era temporário, que logo encontraria uma solução. Mas a realidade é implacável com aqueles que caem. O carro foi rebocado na segunda semana, quando ele não conseguiu mais pagar o estacionamento rotativo. Suas roupas foram roubadas na primeira noite que dormiu em um banco de praça. O terno, que um dia simbolizou seu status social, virou trapos sujos que mal cobriam seu corpo cada vez mais magro. A fome foi sua primeira lição de humildade. Eduardo, que um dia escolhia entre restaurantes sofisticados, aprendeu que sobras de lixão têm gosto de sobrevivência. Aprendeu que pedir esmola exige uma morte diária do orgulho, que cada moeda jogada em sua direção carregava o peso do olhar de pena ou nojo de quem a atirava. O frio das madrugadas de inverno penetrava seus ossos como agulhas de gelo. Ele descobriu que existem tipos diferentes de invisibilidade: a do rico, que é ignorado por escolha, e a do miserável, que é ignorado por desconforto. As pessoas desviavam o olhar quando o viam, como se a miséria fosse contagiosa. Mas o pior não era o sofrimento físico, era o mental. Durante as longas noites acordado, tremendo de frio em marquises fedorentas, Eduardo revivia incessantemente aquela noite. Via o rosto da mãe se transformando de amor em horror. Ouvia o som do frasco se quebrando, sentia o cheiro da sopa que quase se tornou seu primeiro crime. A culpa o corroía por dentro como um câncer, não apenas pela tentativa de envenenamento, mas por todos os anos de decepções, mentiras e fracassos que levaram àquele momento. Cada centavo que a mãe havia perdido com seus negócios falidos, cada lágrima que ela havia derramado em silêncio, cada esperança que ele havia destruído com sua incompetência. No terceiro mês nas ruas, Eduardo contraiu uma pneumonia que quase o levou. Febril e delirante, foi encontrado desmaiado por moradores de rua veteranos que o levaram para um abrigo improvisado sob um viaduto. Ali, entre homens e mulheres que também haviam perdido tudo, Eduardo aprendeu que a dignidade não vem de conta bancária, mas da forma como tratamos uns aos outros no fundo do poço. Um homem chamado Joaquim, ex-contador que perdeu tudo no vício do jogo, cuidou de Eduardo durante os piores dias da doença. "A rua ensina", Joaquim disse uma noite, compartilhando um cobertor rasgado. "Ensina que homem rico ou homem pobre, todos sangramos a mesma cor, e todos temos que prestar contas com nossas escolhas uma hora." Eduardo começou a trabalhar em semáforos, limpando para-brisas por moedas. O trabalho era humilhante, mas havia algo terapêutico no ato de limpar, como se cada movimento repetitivo fosse uma pequena tentativa de lavar a sujeira de sua alma. Durante esses meses, ele soube através de conversas ouvidas por acaso que Mariana havia sido condenada a 25 anos de prisão. A notícia não lhe trouxe alívio, nem satisfação, apenas uma tristeza profunda ao perceber como dois seres humanos puderam se destruir mutuamente de forma tão completa. Enquanto isso, na mansão, Clarice vivia seus próprios tormentos. A casa, antes silenciosa por escolha, agora era silenciosa por vazio. Rosa fazia o possível para animá-la, mas ambas carregavam o peso do que havia acontecido naqueles corredores. "Dona Clarice", Rosa disse uma tarde, encontrando a patroa mais uma vez parada diante da janela que dava para a entrada da propriedade, "a senhora precisa comer alguma coisa." "Não tenho fome", Clarice respondeu, e Rosa percebeu que ela havia emagrecido muito nos últimos meses. O trauma da traição havia deixado marcas profundas, não apenas emocionais, mas físicas também. "A senhora está pensando nele de novo", não era uma pergunta. Clarice assentiu lentamente. "Rosa, você acha que fiz a coisa certa, expulsando-o daquele jeito?" "Dona Clarice", Rosa escolheu as palavras cuidadosamente. "O que ele fez foi terrível, imperdoável. Mas ele também era seu filho." As lágrimas começaram a escorrer pelo rosto de Clarice. "Eu não conseguia olhar para ele, Rosa.
Não conseguia ver meu menino naquele homem que havia conspirado para me matar. Mas agora me pergunto se não era exatamente por isso que ele precisava de mim. No 6º mês, Eduardo estava irreconhecível, magro demais, com uma tosse persistente que não melhorava, a barba e cabelos crescidos e sujos. Mas havia algo diferente em seus olhos. Uma clareza que vinha do sofrimento, uma compreensão profunda de suas falhas e uma necessidade desesperada de reconciliação. Ele sabia que estava doente, talvez gravemente. Sentia fraqueza crescente, tonturas frequentes e uma sensação de que o tempo estava acabando. Foi quando tomou a decisão que mudaria tudo. Em uma manhã fria de outono, Eduardo conseguiu papel e caneta emprestados de uma senhora idosa que frequentava o mesmo local onde ele pedia esmolas. Com mãos trêmulas, escreveu uma carta que carregava 6 meses de arrependimento, saudade e amor tardio. A caminhada até a mansão quase o matou. Cada passo era uma luta contra a fraqueza que tomava conta de seu corpo. Quando finalmente chegou ao portão da propriedade, suas forças haviam chegado ao limite. Com cuidado, Eduardo dobrou a carta e a colocou no portão, em um local onde sabia que seria encontrada. Depois, exausto demais para seguir adiante, desabou ali mesmo no chão frio da entrada. Foi assim que Clarice o encontrou na manhã seguinte, inconsciente, irreconhecível, mas ainda assim seu filho. E naquele momento, vendo aquele homem quebrado que um dia havia sido sua maior alegria, Clarice entendeu que o amor de mãe é mais forte que qualquer traição, mais profundo que qualquer mágoa. Fim da história. Queridos ouvintes, esperamos que a história de Clarice, Eduardo e Rosa tenha tocado o seu coração. Se você se emocionou com a jornada de dor e possível redenção desta família destroçada pela ganância, deixe seu like, inscreva-se no canal e conte nos comentários o que mais te marcou nessa história. Todos os dias, trazemos histórias intensas como essa, que revelam como o amor familiar pode ser testado pelos piores momentos da vida humana, mostrando que às vezes precisamos perder tudo para descobrir o que realmente importa. Te esperamos no próximo episódio, com mais uma narrativa que vai mexer com suas emoções e te fazer refletir sobre o poder do arrependimento verdadeiro e da possibilidade de recomeço, mesmo quando tudo parece perdido para sempre.